Boa noite, meus irmãos, graça e paz, que alegria poder reencontrar a todos nessa noite que o Senhor nos proporciona, esse momento de estarmos em contato com Ele através desse culto, de estarmos juntos para adorar ao Senhor. Eu quero começar esse culto lendo um trecho da Palavra de Deus que se encontra em Romanos 15:13, e ele diz o seguinte: que o Deus da esperança os encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que vocês transbordem de esperança pelo poder do Espírito Santo. Que esse seja o nosso sentimento nessa noite, o presente de Deus aos nossos corações. Que o Deus de esperança nos encha de toda alegria e paz por sua confiança nele, para que nós, nossa igreja, você que nos assiste, transborde de esperança pelo poder do Espírito Santo. Nós vamos adorar ao Senhor, um convite à adoração na presença desse Deus maravilhoso. Vamos adorar ao Senhor. Graças a Deus pela onipresença dEle. Ele está aqui, Ele está aí e nós vamos adorar a Ele juntos. Ele vai receber o nosso louvor agora. Vamos cantar. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Jesus, em tua presença, reunimos-nos aqui, contemplamos tua face e rendemos-nos a ti, pois um dia a tua morte trouxe vida a todos nós e nos deu completo acesso ao coração do Pai. O véu que separava já não separa mais. A luz que outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. O véu que separava já não separa mais. A luz outrora apagada agora brilha e cada dia brilha mais. Só pra te adorar e fazer teu nome grande e te dar o louvor que é devido. Estamos nós aqui. Amém. Vamos orar. Senhor, nós não temos outra motivação nesta noite senão a te adorar. Adorar o teu nome, adorar a tua grandeza, adorar o teu poder, render ao Senhor toda a gratidão dos nossos corações e, ó Deus, entregar esse momento de culto no teu altar. Cuida da gente, Pai, cuida de cada um que está aqui, cuida de quem está assistindo, cultuando a Deus nas suas casas agora, onde quer que esse culto tenha chegado, que a tua bondosa mão, graça e misericórdia se faça presente, ó Deus amado. É isso que nós te pedimos, crendo que iremos receber em nome de Jesus. Amém. Nós vamos proceder à leitura bíblica que se encontra em 1 Pedro 1, 3 e 4. É uma saudação
uma palavra de esperança a cada um de nós. E nós vamos ler, todos juntos, vamos ler esse trecho da palavra. Diz assim: Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, conforme a sua grande misericórdia, Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. Ele nos regenerou para uma esperança viva por meio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos, para uma herança que jamais poderá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada nos céus para cada um de vocês, herança que jamais irá perecer, macular-se ou perder o seu valor, herança guardada a cada um de vocês nos céus. Amém, irmãos? Essa é a nossa certeza, e é com essa alegria que eu quero que você adore ao Senhor, que você cante, que você tribute a Ele o louvor, com toda a natureza, com tudo que você é, com a sua família, mesmo em meio a preocupações, ansiedades. Dedique ao Senhor esse momento de gratidão, porque nada, absolutamente nada, há de corromper a nossa herança, guardada a cada um de nós, que assim foi feito Filho de Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor. Amém. Fomos feitos para louvar, amar e servir ao nosso Deus. Que Ele nos ensine a fazer isso diariamente, não só no domingo, no momento do nosso culto em comunidade, mas diariamente nas nossas casas, por meio do nosso trabalho, dos nossos relacionamentos, que Ele seja louvado, amado e servido por cada um de nós.
Deus, nós amamos ao Senhor com amor imperfeito. Nos ensina, Deus, a amar ao Senhor como devemos. O Senhor é tão bom para cada um de nós. O Senhor tem nos livrado do mal, tem cuidado das nossas vidas, das nossas famílias, mesmo com perdas, com necessidades, com dificuldades. O Senhor ainda nos derrama paz, derrama carinho, sustento. Agradecemos, Deus, porque o Senhor tem controle das nossas vidas. Queremos te bendizer, queremos reconhecer aquilo que o Senhor tem sido para nós, nosso refúgio, nossa fortaleza, nosso socorro. Agradecemos pela sua presença nas nossas vidas e porque podemos falar com o Senhor, te louvar, te amar à nossa maneira. Que o Senhor aperfeiçoe, Deus, a nossa maneira de relacionar contigo. Nos ensina a ter uma vida que agrada ao Senhor e te bendizer todos os dias das nossas vidas. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Louvado seja o nome do Senhor por essa certeza, por essa grande certeza de podermos nos alegrar no Senhor, porque Ele tem o controle de tudo. Nós vamos ler mais um trecho da palavra de Deus, um trecho muito apropriado a esse momento de intercessão.
E ele diz o seguinte: Jeremias 29, 11 e 13. Porque sou eu quem conheço os planos que tenho para vocês. Deus falando. Plano de fazê-los prosperar e não de causar dano. Planos de dar a vocês esperança em um futuro. Então vocês clamarão a mim, virão orar a mim e eu os ouvirei. Planos para fazê-los prosperar e não para nos causar danos. Planos de dar a cada um de nós a esperança e um plano futuro. Então vocês, nós, clamaremos ao Senhor, iremos em oração ao Senhor e Ele nos ouvirá. Nós vamos ter esse momento de oração nesse culto. Temos diversos motivos para orar. Estamos passando por um momento de sucessão pastoral, é um motivo de oração que a igreja deve estar empenhada em oração, em buscar a direção de Deus para esse momento. A nós da liderança, a cada irmão, ao futuro anjo da igreja que o Senhor já está preparando. Nós temos motivos de enfermidade, temos acompanhado aqui pelo grupo de intercessão da igreja os motivos de oração. Precisamos colocar no altar do Senhor todas essas pessoas que carecem de um toque do Senhor em sua saúde. Temos as nossas famílias, temos os agradecimentos de tudo aquilo que o Senhor tem feito com cada um de nós. Temos irmãos nossos, como é o irmão da nossa irmã Jaqueline Salatiel, que deixou o hospital essa semana, depois de 40 dias ali no hospital, carece das nossas orações para continuar o seu tratamento, a sua recuperação, e tantos outros que têm vencido a sua saúde, têm vencido o Covid e outras enfermidades. Nós queremos nos alegrar com eles. E talvez você tenha aí no seu coração um pedido agora, talvez no seu coração haja uma inquietação. E essa palavra que nós acabamos de ler diz que o Senhor conhece os nossos planos. E Ele tem o melhor para cada um de nós. Ele conhece. Nós vamos orar agora. O Rodrigo vai orar pela sucessão, pela nossa igreja, por cada família da igreja. E a Gabi vai orar pelos pedidos, pelos enfermos. Se você tem algum enfermo que você conhece, coloque em oração agora. E ao final também eu estarei orando. Vamos orar. Rodrigo, depois Gabi e depois eu oro. Querido Deus, Pai, somos gratos a Ti, Pai, porque nós sabemos que Tu está no comando, Pai. Tu está na frente da escolha do próximo pastor dessa igreja, Pai. Que possa aqui ser feita a Tua vontade, Pai. E que a igreja receba o ministro que o Senhor quer para nós, Pai, e não o que nós queremos, Pai. Que o Senhor possa estar abençoando a vida da comissão, Pai. Que o Senhor possa estar nos auxiliando a escolher da forma que Te agrade, Pai. Da forma que Te faça, que abençoe o Teu nome, Pai. Que nos ajude a louvar o Teu nome com essa escolha, Pai. Muito obrigado, Pai, porque sabemos que o Senhor tem estado conosco em todos os dias, todos os momentos, Pai. É isso que oro e agradeço, Pai. Amém. Senhor Jesus, ainda em Tua doce e santa presença, Senhor, quero Te pedir também por todos os nossos irmãos e amigos que estão precisando do Senhor, que estão passando por um momento, enfrentando alguma enfermidade, alguma dor em seu corpo, seja física ou espiritual, Pai. E eu peço que o Senhor esteja cuidando dessas pessoas, visitando essas pessoas, Senhor. Dá-nos a Tua alegria, Pai. Dá-nos a Tua força para que nós consigamos enfrentar esse momento difícil que estamos vivendo. Tantos irmãos, tantas famílias da nossa igreja e de fora também, sofrendo por conta desse vírus, sofrendo também por conta de outras enfermidades, e isso é triste, sim, mas graças ao Senhor nós sabemos que o Senhor tem toda a força, o Senhor tem todo o consolo que a gente precisa, o Senhor pode nos ajudar a passar por essa situação, Pai, a suportar essa dor que muitos de nós estamos enfrentando, Senhor. Eu Te peço que o Senhor trabalhe em nossos corações, que o Senhor cuide das pessoas que estão enfermas, que o Senhor as visite nos hospitais, em suas casas, onde quer que elas estejam.
mas que o Senhor também nos lembre em nosso coração que toda dor é por enquanto, Pai. Tudo isso vai passar. E que, estando no Senhor, estando firmes e confiando em Ti, a gente pode enfrentar, Pai, qualquer coisa que seja física, qualquer dor espiritual também, Senhor. E essa é a minha oração. Em nome do Teu Filho Jesus. Amém. Senhor, nós louvamos o Teu nome e queremos entregar esses pedidos no Teu altar, mas também, ó Deus, queremos nos alegrar por tudo aquilo que o Senhor tem feito no nosso meio. Tantas bênçãos recebidas das Tuas mãos, ó Pai. Tantas curas que o Senhor tem operado na vida dos Teus filhos aqui da igreja, de parentes, de amigos. Ó Deus, muito obrigado, porque a Tua mão tem se mostrado fiel e não encolhida às nossas petições. Nós queremos, ó Deus, te agradecer por tudo, ó Pai querido. E ainda, se existe no nosso coração alguma inquietação, baseados na Tua palavra que nós vemos agora, que o Senhor conhece, e o Senhor nos dá o melhor, nós queremos entregar no Teu altar também. Continue falando aos nossos corações. Usa o Teu servo Tiago agora na ministração da palavra, falando aos nossos corações, e que saiamos desse culto, desse momento de culto, edificados, ó Pai, pela Tua presença, que é doce e agradável. Muito obrigado por tudo. Em nome de Jesus te pedimos e te agradecemos. Amém. Amém. A nossa mensagem agora, Tiago, o irmão Tiago nos trará a mensagem, que você abra o seu coração e que Deus continue falando a ele de uma forma muito generosa, bondosa, como tem feito até agora. Em nome de Jesus. Olá, irmãos, muito boa noite a você que nos acompanha, você que participa deste culto conosco através do seu computador, do seu celular, da televisão da sua casa, você que nesse momento se torna uma pessoa que usa a tecnologia, essa tecnologia que atualmente nos une e que permite que nós estejamos reunidos intencionalmente ao redor do Senhor, ao redor da sua palavra, juntos uns com os outros também. Meu muito boa noite a você. E seja muito bem-vindo a este momento em que nós vamos meditar e pensar um pouco a respeito da palavra do Senhor. O tema a respeito do qual nós vamos conversar nesta noite é sobre lamentos e esperanças. Sobre lamentos e esperanças. É interessante você pensar nessas duas palavras. É interessante você permiti-las surgirem diante de você, e você vai ver que normalmente uma delas nos causa uma certa repulsa e outra delas nos convida ao abraço. Uma delas nós fazemos questão de nos afastar. Não queremos ouvir ou não queremos conversar, não queremos falar sobre lamento. Nós queremos falar sobre esperança, especialmente num momento como esse que nós estamos vivendo, especialmente em uma época em que tantas notícias difíceis, em que tantas notícias ruins, elas chegam perto de nós, né, querendo ou não querendo, elas nos alcançam, então nós já estamos fartos delas. O que nós queremos é falar sobre esperança, o que nós desejamos é boas notícias, o que nós queremos saber é de coisas boas acontecendo. Mas isso não é apenas uma tendência dos nossos dias. Sempre foi assim. Sempre foi a preferencial do ser humano, sempre foi a nossa particular preferência a gente se aproximar daquilo que é bom, daquilo que é uma notícia agradável, daquilo que é interessante, daquilo que faz surgir no nosso coração o sentimento de dias melhores, ainda que seja apenas o sentimento, do que pensar a respeito de tristeza, pensar a respeito de lamentos, pensar a respeito desta outra palavra que nós temos aqui. A nossa sociedade faz assim. A nossa sociedade ela faz exageradamente assim. Quando você percebe um pouco, quando você faz uma leitura dos nossos dias, dos nossos meios de comunicação, da nossa literatura, das pessoas de influência que nos cercam, você vai perceber que tudo aquilo que existe na nossa sociedade tende a preencher a nossa sede por alegria, o nosso desejo profundo por encher a nossa vida, encher os nossos dias de bons momentos, de momentos alegres, de coisas boas, de boas notícias, de esperança, de fato. E nós nos ocupamos exageradamente disso. Quando vem qualquer pensamento ruim, nós rapidamente o afastamos. Quando qualquer pessoa se aproxima de nós com algum tipo de pesar ou com algum tipo de conversa que a gente não tá trazendo para baixo, tá pesado, tá difícil, nós rapidamente afastamos essa pessoa, contornamos o assunto, damos a volta por cima e vamos falar de coisa boa. A nossa sociedade tende a fugir daquilo que é pesado, daquilo que é triste, daquilo que é lamento. Mas nós queremos o tempo todo ouvir boas notícias. Porém, quando nós olhamos para a palavra do Senhor, nós percebemos que a palavra do Senhor tem um olhar diferente sobre a situação.
Especialmente o livro de Eclesiastes nos traz um texto bem interessante e bem conhecido que nos lembra que nós não devemos fugir demasiadamente para nenhum dos dois extremos. Nem tanto a alegria, nem tanto a tristeza. Nem se entregar a uma vida de tristeza, se entregar a uma vida que o tempo inteiro está se lamentando, mas também não se entregar a uma vida de tanta alegria que não enxerga a vida como ela é, que não enxerga a realidade como de fato ela é. O texto de Eclesiastes nos diz, no capítulo de número 3, versículo de número 4, um texto bastante conhecido, que existe tempo para todo propósito debaixo do céu, tempo para nós chorarmos e tempo para nós nos alegrarmos. Tempo de coisa boa e tempo de coisa difícil. Tempo de lidar com notícia agradável e tempo de lidar com notícia pesada também. E interessante quando ele fala que há tempo de chorar e tempo de rir. Tempo de abraçar, tempo de você afastar de abraçar-se. Mas eu quero que você observe especialmente o versículo de número 4, quando ele fala tempo de chorar e tempo de rir, tempo de prantear e tempo de dançar. Tempo de chorar, tempo de rir, tempo de pranto, tempo de dança. Quando você observa as Escrituras, você percebe que as Escrituras seguem bem essa orientação. Nós não temos nas Escrituras Sagradas um exagero de nenhuma das duas partes. A Bíblia não é um livro que traz apenas más notícias e a Bíblia também não é um livro que vive apenas de boas notícias. A vida nos traz os dois momentos. A Bíblia nos traz os dois momentos. A Bíblia nos fala sobre tempo de chorar e sobre tempo de abraçar, sobre tempo de rir, sobre tempo de celebrar, sobre tempo de se lamentar e sobre tempo de festejar. Observe isso acontecendo de modo bem interessante e claro na vida do Senhor Jesus. Jesus, por exemplo, em alguns momentos ele lida com a ressurreição de pessoas, ou seja, ele traz de volta à vida pessoas que já haviam sido declaradas como mortas na sua situação. Um deles é Lázaro. Você vai encontrar essa história em João, capítulo de número 11. E o interessante é que Jesus, ao observar aquela situação, especialmente quando o seu olhar se dirige à incredulidade das pessoas, quando ele observa o choro de Marta, o choro de Maria, o pesar daquela situação toda, Jesus é tomado por um sentimento pesado e o texto fala, num dos versículos conhecidos por ser um dos mais curtos que nós temos nas Escrituras Sagradas, João capítulo de número 11, versículo de número 35, e Jesus chorou. Jesus chorou. O Deus feito homem chora. O Deus feito homem chora. O Cristo que se faz um de nós para sofrer as nossas dores, ele chora. É interessante demais pensar nisso. Que a humanidade de Jesus permitia a ele um momento de choro, um momento de tristeza. Não pela saudade de Lázaro, porque ele sabia o que ia acontecer, mas de alguma forma aquela situação, aquele sofrimento dos homens, o sofrimento daquelas pessoas, ou talvez a incredulidade delas, talvez de observar e ver como o homem se entrega diante da morte, como o homem se rende, como se a morte fosse um inimigo a jamais ser vencido, e o próprio Deus, feito homem, olhando aquela situação e sabendo tudo o que ele faria para vencer a morte, e ainda assim presenciando a incredulidade dos homens, Jesus chora, Jesus chora. Lágrimas quentes descem, aquecem o rosto do Messias. Jesus chorou, Jesus chorou. Mas você vai observar que em outros momentos não se trata apenas de um Jesus que chora em situações fúnebres. Por exemplo, Lucas, capítulo de número 7, nos conta a história de Jesus entrando na cidade e uma viúva está saindo da cidade e ali está seguindo um cortejo e aquela mulher está levando o filho dela, o único filho que ela tem, e ali ela perde a sua família, ali ela perde as suas esperanças, e é claro, aquela mulher chora, aquela mulher pranteia. E Jesus se aproxima dela e a fala de Jesus agora é: não chores, não chores. Antes de ressuscitar o filho dela, Jesus se dirige àquela mulher e diz: não chores. O mesmo Cristo que chora na situação da morte de Lázaro é o Cristo que agora vira para aquela mulher e fala: não chores. E no capítulo seguinte você vai encontrar a mesma situação. Jesus é atraído até a casa de Jairo para que ele faça alguma coisa pela vida da menina, que agora já não tem mais vida, né? Que já está ali, já expirou, as pessoas estão lamentando a morte daquela criança, estão lamentando, talvez relembrando o fato da sua vida, tristes demais, sendo tomados pela tristeza da partida daquela criança, e Jesus vira para aquelas pessoas e fala: não chorem, não chorem. Observe, o mesmo Cristo, o mesmo Deus que chora, também diz para que as pessoas não chorem. Por quê? Porque há tempo de chorar e há tempo de celebrar.
Há tempo de lamentar e há tempo de dançar. A Bíblia, novamente, observe, nos mostra que nós não devemos ir nem a um extremo, nem ao outro. Nem só lamentação, nem só celebração, nem só tristeza, nem só esperança, nem só festejo, nem só alegria. Tempo para cada uma das coisas. E a Bíblia que nos fala de modo muito claro na vida de Jesus, de que nós devemos observar o tempo certo para cada uma dessas coisas. E eu me adiantei aqui, então você já deve ter percebido que a nossa fala, é claro, é sobre Jeremias. É sobre ele que nós vamos meditar nessa noite. O profeta que é conhecido pelas suas lamentações, profeta que nos deixa 2 livros registrados nas Escrituras Sagradas, tanto o livro que leva o seu nome, de Jeremias, como também um livro pequeno chamado Lamentações, de Jeremias. Isso porque a Bíblia dá espaço para o nosso choro. Isso porque a Bíblia dá espaço para a nossa lamentação. É interessante observar nesses livros temáticos o como que eles mostram a importância que Deus dá para as emoções do homem, a importância que Deus dá para os sentimentos humanos. E é por isso que, dentre aqueles livros que ele separou para serem parte da sua revelação, das Escrituras Sagradas, aqui está um livro sobre lamento. Mas, de modo interessante, este mesmo livro sobre lamento é dele que saem as mais belas palavras de esperança, talvez, que nós encontramos em todas as Escrituras. A mais bela poesia, talvez a mensagem de mais esperança nós temos na vida de Cristo, nós temos na promessa de uma vida futura com Ele, mas a poesia de expressar esperança, famosíssima, se encontra nesse livro que fala sobre as lamentações de Jeremias. Bom, pelo que Jeremias lamenta, qual é a tristeza desse homem? Jeremias está vivendo alguns séculos antes de Cristo, e Jeremias está sendo parte do momento da história do povo de Judá, em que Judá é derrotado pela Babilônia, vencido por Nabucodonosor e feito cativo, levado cativo, povo feito escravo, terra devastada, cidade arrasada. Jeremias está vivendo tudo isso. E Jeremias vive não apenas como um cidadão que faz parte de Judá, mas Jeremias vive como alguém que foi chamado por Deus para alertar o povo a respeito daquilo. Jeremias é o homem que Deus chamou e que Deus o comissionou da tarefa de avisar as pessoas, avisar Judá que eles estavam tranquilos demais, que eles estavam confiantes demais, que Judá estava apenas olhando para a situação de Israel, do Reino do Norte, e vendo que o Reino do Norte havia sido feito escravo, havia sido levado embora, e eles estavam muito confiantes porque com eles não ia acontecer aquilo. Com Israel sim, mas com Judá não. Com Judá não aconteceria aquilo. O templo estava no meio deles. Eles eram o povo da linhagem de Davi. Eles eram a parte nobre do povo de Israel, então com eles não aconteceria isso. Deus não os abandonaria, e eles confiam tanto nisso, confiam tanto, se garantem tanto, e o profeta está o tempo todo avisando, falando a respeito da idolatria, falando sobre um povo que está abandonando o Senhor, mostrando como que as práticas deles destoam do Deus a quem eles dizem servir, mas o povo não dá ouvidos, até que em 586 a.C., Judá finalmente é derrotado, é vencido pelo reino da Babilônia, e o povo é levado cativo. Jerusalém é então uma cidade devastada, e esse é o cenário interno e externo onde esse homem escreve as suas lamentações. Ele não escreve o seu "eu avisei", ele não escreve o seu "bem feito", ele não escreve nada disso, ele lamenta, ele lamenta. Ele lamenta porque é o seu povo, ele lamenta porque é a situação da sua gente, do povo em quem ele talvez acreditou que um dia o coração deles mudasse. O povo a quem ele dedicou a vida dele, sendo chamado por Deus para pregar a mensagem para esse povo, para alertar este povo. E ninguém que é chamado e comissionado por Deus para pregar a um povo sente felicidade quando esse povo cai. Ninguém que avisa sente felicidade quando esse povo finalmente sofre, não é aquilo que estava sendo avisado. Talvez Jonas, né? Como nós ouvimos na semana passada, na mensagem que o pastor Domingos nos trouxe, falando a respeito de Jonas, e aquele homem de fato vive uma situação completamente inusitada, onde ele prega para pessoas que ele não deseja que se arrependam, né? Mas não é o comum. O comum é você amar as pessoas para quem você fala. É você ter aquele sentimento talvez tão intenso quanto do apóstolo Paulo, que diz que ele chegaria a ponto de trocar a sua própria salvação para que o seu povo experimentasse um retorno
retorno ao Senhor e experimentasse uma vida com Deus. Jeremias ama o seu povo. Jeremias chora pelo seu povo, chora pela situação do povo a quem ele tentou avisar, do povo a quem ele tentou ministrar, do povo a quem ele tentou fazer com que eles de alguma forma mudassem os seus caminhos, e esse povo não mudou, e agora Jeremias lamenta. Mas cuidado com essa palavra, ou melhor, preste bastante atenção nessa palavra, lamento, lamentações, preste atenção em uma possível leitura que você venha fazer deste livro, porque você vai perceber que lamentar-se é algo interessante. Porque lamentar-se é diferente de você simplesmente reclamar. Lamentar é diferente de você clamar. Lamentar é diferente de você culpar outro. Lamentar é diferente de você se revoltar. Observe que Jeremias, em nenhum momento deste livro, você vai encontrá-lo, por exemplo, fazendo simplesmente uma petição a Deus. Ele não está mais pedindo, a situação já foi realizada. A situação a respeito da qual ele tanto profetizou já se concretizou, já aconteceu, e lá está o povo, a situação já aconteceu. Então Jeremias não está pedindo para que Deus não faça isso. Jeremias também não está revoltado. Ele não está revoltado contra Deus, ele não está revoltado contra o povo, ele não está permitindo que a tristeza dele se torne em afrontas para Deus, ele não está tendo uma crise na sua fé, não, ele não está revoltado, ele não está culpando Deus, ele não está se culpando, ele simplesmente lamenta. Ou seja, ele observa a sua situação, observa a situação do seu povo e ele lamenta por ela. E ele chora por ela. E ele traz os seus ais, ele traz a sua tristeza. Ele descreve a situação, identificando quão triste é aquela situação. E como eu falei no início, isso é interessante para nós, e talvez nós precisamos retomar nos nossos dias estudos como o do livro de Lamentações de Jeremias, porque a tristeza se torna um assunto proibido no nosso meio. Nós temos pessoas que, mesmo situações de luto, mesmo situações de pesar, as pessoas ao máximo possível querem acelerar esse processo, querem passar por esse tempo, querem superar isso logo, querem passar por situações difíceis e dias ruins, porque a gente não quer conversar a respeito disso, não queremos ouvir a respeito disso. Fala a verdade, por que é que te chamaria a atenção, por exemplo, o estudo de um livro como Lamentações, um livro em que alguém se lamenta, como se você já não tivesse situações na sua vida o bastante para lamentar. Então nós não queremos falar a respeito disso, não queremos ouvir a respeito disso, e por isso nós nos esquivamos de textos como esse. Mas Jeremias não. Jeremias tem essa convicção dada por Deus de que ele pode, ele deve e ele tem a sensibilidade necessária para descrever a sua situação, descrever a situação do seu povo e identificar nessa situação a tristeza. E você vai achar que isso talvez é mórbido, você vai achar que isso é depressivo, você vai olhar para Jeremias e falar, mas para que alguém fica murmurando desse jeito? Para que alguém fica se dedicando tanto tempo a algo que é pensamento ruim? Isso só vai reafirmar nele aquilo que não é bom. Você tem que fazer outra coisa, Jeremias, para de pensar nisso, vamos passear, vamos jogar bola, vamos se divertir, mas não fica pensando nessas coisas. E é isso que nos impede de encontrar a mesma esperança que Jeremias encontra. Por favor, preste bastante atenção nisso. É a nossa dificuldade em lamentar-se adequadamente que nos impede de ter uma esperança tão profunda como aquela que o profeta Jeremias vai encontrar. E eu quero mostrar isso para você da seguinte forma. Abra, por favor, a sua Bíblia, o seu texto, no livro de Lamentações de Jeremias. Eu quero mostrar para você, nós vamos passar por alguns versículos, tá bom? Você talvez pode fazer um estudo disso com a sua família, desse livro com a sua família. É um livro curto, bem pequeno, 5 capítulos, mas são capítulos bem interessantes e eu espero que a gente consiga observar isso aqui na nossa leitura, tá bom? Observa primeiramente o versículo de número 5, quando Jeremias está descrevendo a situação do seu povo. Capítulo 1, versículo de número 5, ele diz o seguinte sobre a sua cidade: os seus adversários são os seus chefes, os seus inimigos estão tranquilos. O Senhor lhe trouxe tristeza por causa dos seus muitos pecados. Seus filhos foram levados ao exílio, prisioneiros dos adversários. E ele vai continuar lamentando a situação de Jerusalém, lamentando a situação de Sião. Mas observe a frase que surge no meio deste versículo, quando ele diz: o Senhor lhe trouxe tristeza. O Senhor lhe trouxe tristeza.
Isso significa dizer que Jeremias tem uma profunda coincidência de que Deus tem algo a ver com a triste situação do seu povo. De que Deus está envolvido até o último fio de cabelo com a situação que o povo está vivendo, com a situação da qual ele agora se lamenta. E talvez em um primeiro momento a gente pense, não, mas isso é claro, isso é óbvio, Deus está ciente de todas as coisas, Deus sabe de todas as coisas, mas não é isso que Jeremias está dizendo. Jeremias está dizendo, literalmente, que Deus é o causador daquela dor que aflige o seu povo. Que Deus é o agente por detrás de tudo aquilo a respeito do qual ele lamenta. Observe os versículos seguintes, eu quero ler alguns deles para você. Olha o versículo de número 12, ainda no capítulo de número 1, tá bom? Vocês não se comovem, todos vocês que passam por aqui? Olhem ao redor e vejam se há sofrimento maior do que o que me foi imposto e que o Senhor trouxe sobre mim. Versículo 14 nos diz, eles os colocaram em seu pescoço, o Senhor abateu a minha força. Versículo 15, o Senhor dispersou todos os guerreiros. Versículo 15 ainda na parte final, o Senhor pisou no seu lagar. Versículo 17, o Senhor decretou que os vizinhos de Jacó se tornem seus adversários. Versículo de número 20, veja, Senhor, como estou angustiada, essa angústia que foi trazida pelo Senhor. Observe o versículo de número 21, a parte final, quando ele fala, todos os meus inimigos sabem da minha agonia, eles se alegram com aquilo que tu fizeste. Capítulo 2, versículo 1, o Senhor cobriu a cidade de Sião com a nuvem da sua ira. Versículo 2, sem piedade o Senhor devorou. Versículo 5, o Senhor é como um inimigo. Versículo 6, o Senhor fez esquecidas em Sião as suas festas. Versículo 7, o Senhor rejeitou o seu altar. Versículo 8, o Senhor está decidido a derrubar os muros da cidade de Sião. E assim você encontra durante todo o lamento de Jeremias, para a gente não achar que foi em um momento só, que foi uma colocação dele, que foi um exagero talvez, que foi um mau momento talvez, não. Jeremias deixa claro, durante todo o seu lamento, que quem trouxe aquela situação sobre o povo de Israel foi o Senhor. Que quem é o agente causador da situação a respeito do qual ele se lamenta é o Senhor. Contudo, apesar de reconhecer que o Senhor é quem está trazendo a situação a respeito da qual ele se lamenta, ele também reconhece que o Senhor traz essa situação por conta do pecado do povo. Observe o versículo de número 18, capítulo de número 1, quando ele fala o seguinte, capítulo de número 1, versículo 18, o Senhor é justo, mas eu me rebelei contra a sua ordem. Ouçam todos os povos, olhem para o meu sofrimento. Meus jovens e minhas moças foram para o exílio. E aí ele continua descrevendo a situação, mas eu quero chamar a sua atenção para o início, quando ele fala, o Senhor é justo. Ou seja, Jeremias consegue, de modo claro, de modo nítido, identificar duas realidades e conviver muito bem com as duas delas simultaneamente. Primeiro, quem causa toda a dor que agora abate o seu povo foi o Senhor. Não é apenas que o Senhor sabe, não é apenas que, caso quisesse, o Senhor poderia ter evitado. Não, o Senhor é quem faz isso. Contudo, ao mesmo tempo, ele consegue trabalhar com a convicção de que aquilo que o Senhor fez e que agora aflige o seu povo foi justo, porque o povo foi avisado sobre os seus pecados. O povo foi avisado sobre os seus descaminhos. O povo foi avisado sobre a sua idolatria. O povo foi avisado sobre tudo aquilo que eles estavam fazendo com o pobre, com a viúva, com o órfão, tudo aquilo que eles estavam fazendo que ofendia o Senhor. Então, Jeremias sabe que, primeiro, Deus é o causador. Segundo, que Deus causa aquilo com justiça, porque Deus não é a razão do sofrimento. Ele é o agente que traz o sofrimento, mas a razão do sofrimento é o pecado do povo. A razão do sofrimento é a obstinação do povo. E é por isso que quando você lê esse livro e faça esse teste, observe isso, você vai perceber que é como se Jeremias estivesse se lamentando, sentado ao lado do Senhor, pela sorte do seu povo, cuja ação foi a mão forte do Senhor, mas cuja razão foi o coração duro do povo. Jeremias não está revoltado contra Deus.
Jeremias não está culpando Deus. Jeremias sabe que foi Deus quem trouxe aquela situação. Jeremias reconhece a soberania divina que agiu na vida de Nabucodonosor para usá-lo como rei que traria tudo aquilo que o seu povo está fazendo agora. Ele sabe que é Deus por detrás. Jeremias não precisa procurar quem foi. Jeremias não precisa fazer aquilo que a gente fica fazendo tantas vezes em uma situação pesada, que é imaginar outras possibilidades e falar, mas por que será que aconteceu isso? Mas e se a pessoa tivesse saído 5 minutos antes? E se ela tivesse saído 5 minutos depois? Jeremias não precisa desse tipo de conjectura que vai trazer uma esperança vazia. A gente vai observar no final como a esperança dele é fortíssima, mas agora, neste momento, o que acontece com ele é que ele sabe que não foi o acaso, não foi o destino, não foram as circunstâncias, não foram os líderes, mas foi o Senhor quem trouxe aquela situação sobre o seu povo. Contudo, ele se senta ao lado do Senhor e chora a situação do seu povo. E chora e se lamenta por ela. E lamenta pelo estado em que o seu povo chegou. Pela situação em que agora atinge o povo de Judá. Ou seja, não há revolta contra Deus. Não há nenhum tipo de fingimento para tentar sensibilizar Deus. Não há nada disso. Mas é ao lado de Deus que ele se assenta. É ao lado de Deus que ele lamenta a situação do seu povo. É esse o profeta que consegue observar a tristeza, saber que Deus foi o agente causador daquilo que lhe trouxe tristeza, mas ainda assim estar ao lado do Senhor, ainda assim lamentar-se diante do Senhor a situação do seu povo. Por isso eu trago para você a seguinte pergunta agora, eu gostaria que você refletisse a respeito dela. Que lugar que Deus tem ocupado no nosso lamento? Nos nossos momentos ruins, nos nossos momentos difíceis, naqueles momentos em que a vida nos aperta, em que nos faltam as respostas, em que a gente não consegue encontrar uma solução, em que a gente não consegue encontrar uma saída, naquele momento em que chega aquela notícia devastadora, em que você fica perdido nos seus pensamentos, conjecturando a respeito da situação, qual lugar Deus ocupa nessa equação? Qual lugar? Quando nós olhamos o nosso lamento, qual lugar que Deus ocupa? Será que nós não tentamos, talvez, primeiro, evitar o lamento numa tentativa de parecer forte diante de Deus? Aquele sentimento de que talvez eu procuro Deus em últimos casos, sabe? De que eu procuro Deus em últimas circunstâncias. Então, eu evito me lamentar a Deus, porque isso talvez vai parecer um tanto quanto, eu não sei, ingrato da minha parte, então eu evito trazer o meu lamento para Deus. Eu venho para Deus para trazer gratidão, eu venho para Deus para celebrar a nossa fé, mas eu evito trazer o meu lamento para Deus. Se você pensa assim, por favor, leia as Escrituras com um pouquinho mais de atenção e você vai perceber que, se Deus permite que nós tenhamos um livro só de lamentação, é porque Deus dá importância para isso nas nossas vidas. Se Deus permite que tantas e tantas vezes os salmistas se dirijam a Ele para falar, Deus meu, por que me desamparaste? Para falar, Senhor, o Senhor não vai fazer nada contra a situação que nós estamos vivendo, é porque Deus dá espaço para essa vazão de sentimento do homem. É porque Deus quer corações sinceros diante dele. Deus não está interessado naqueles adoradores bajuladores que simplesmente vêm a Ele com um discurso vazio de que está tudo bem, de que está tudo certo. Deus quer a sinceridade do nosso coração. Deus quer o nosso coração rasgado diante dele, ainda que em momentos de coração rasgado, coisas serão ditas contra o Senhor, a respeito do qual depois nós vamos dizer, Senhor, nos perdoe por aquilo, mas Deus quer ouvir a sinceridade dos nossos corações. Em momentos de lamento, Deus espera que nós cheguemos a Ele com o nosso lamento, como o profeta fez, e não que a gente fique ao máximo possível tentando resistir, tentando encapsular o nosso sofrimento em algo do tipo, em últimos casos eu procuro Deus. Ou talvez a nossa falta de envolvimento de Deus no nosso lamento seja um sentimento forte de que a gente não quer culpar Deus por aquilo. De que nós não queremos, é como se nós quiséssemos defender a honra de Deus, é como se nós quiséssemos defender Deus de parecer alguém que tem algo a ver com determinada situação que não é muito favorável, então funcionamos ali como advogados de Deus e nós queremos estranhamente afastar Deus de tudo aquilo que nos traz lamento. Apenas para você pensar, não é interessante que nos dias em que nós estamos vivendo,
dias de sofrimento. E acho que a gente pode dizer o mínimo a respeito disso, e todo mundo vai concordar que vivemos dias difíceis, que vivemos dias de sofrimento. E pouco se fale sobre o que Deus tem a ver com isso. A gente faz muita oração pedindo para Deus, para que Deus nos tire dessa situação, para que Deus livre pessoas queridas que nós conhecemos que estão nessas situações, mas poucas vezes nós nos permitimos parar para pensar por que é que Deus permite que uma pandemia como essa alcance a nossa geração. O que é que Deus tem a ver com isso? O que é que Deus pretende com isso? Por que é que Deus permitiu isso? E o que é que Deus tem a nos ensinar? Enquanto nós tentamos simplesmente parecer fortes o bastante, ou enquanto nós tentamos simplesmente manter Deus de fora da equação, ou mantê-lo em um lugar da equação, que nós só buscamos a Ele pedindo ajuda, como se Deus não tivesse nada a ver com a vida aqui, como se Ele não soubesse o que está acontecendo aqui, como se Ele não tivesse conhecimento daquilo que nós estamos vivendo, e nós estamos informando Ele que a situação aqui está difícil, e se Ele não estiver muito ocupado, Ele vai fazer alguma coisa a respeito dela. Mas observe, capítulo de número 2 de Lamentações, aliás, capítulo de número 3, eu quero que você observe os seguintes versículos. Versículo de número 37, capítulo 3, nos diz o seguinte: quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não tiver decretado? Não é da boca do Senhor que vem tanto as desgraças quanto as bênçãos. Não é da boca do Senhor que vem tanto as desgraças quanto as bênçãos. A gente tem declarações parecidas com essa por todas as Escrituras. Isso não é apenas as palavras de Jeremias. Nós temos, por exemplo, Jó, quando a sua esposa o defronta com a sua situação difícil que ele está vivendo, e ela diz, não é, olha, por que você se submete a essa situação, amaldiçoa logo o Senhor teu Deus e morre? Jó diz para ela, mas nós aceitaríamos as bênçãos vindas do Senhor e não aceitaríamos os dias de dificuldade? Vamos aceitar os dias bons e não vamos aceitar os dias maus vindos da parte do Senhor? Talvez, eu deixo essa reflexão para você. A nossa falta de envolvimento com Deus nas nossas lamentações, a falta de trazer Deus para dentro da equação, a falta de entender e de enxergar que Deus tem tudo e absolutamente tudo a ver com a situação difícil que nos cerca, é o que nos impede de encontrar uma esperança mais genuína do que a que nós temos encontrado. Mostrei para você diversos versículos e desafio você a fazer uma leitura do livro de Lamentações, grifando cada vez que o profeta fala de algo difícil acontecendo com o povo, e você vai ver que ele não está culpando Nabucodonosor, ele não está culpando o acaso, ele fala, é Deus quem trouxe isso sobre o meu povo. Isso não o leva a uma irritação com Deus, não o leva a uma revolta contra Deus, mas o leva, muito pelo contrário, a uma profunda esperança no próprio Deus, uma profunda esperança no próprio Deus. Nós entramos aí na parte mais bela do livro de Lamentações, na parte possivelmente mais conhecida, e talvez até por conta disso que nós falamos lá no começo, né, dessa tendência que o nosso tempo tem de se concentrar apenas naquilo que é bom e deixar de lado aquilo que parece pesado. Esses são os únicos versículos que boa parte das pessoas sabem de Lamentações. Mas para que Jeremias chegue nesses versículos de esperança, ele antes tem que passar por uma profunda consciência sincera do que é o seu lamento. Para que então ele chegue no capítulo de número 3, versículo de número 18, por gentileza, abra neste texto a sua Bíblia. Estamos ainda em Lamentações, capítulo de número 3, versículo de número 18. Ele fala, por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo o que eu esperava do Senhor. Preste atenção. Por isso eu digo, meu esplendor já se foi, bem como tudo aquilo que eu esperava do Senhor. Um homem sem esperança, sem esperança. Porém, observe o que acontece na sequência, quando ele diz no versículo 19, lembro-me da minha aflição e do meu delírio, da minha amargura e do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim. Lembro-me da minha aflição, lembro-me do meu delírio, da minha amargura, do meu pesar. Lembro-me bem de tudo isso e a minha alma desfalece dentro de mim.
Todavia, versículo de número 21, e aqui, como eu sempre comento com vocês, nós temos mais uma daquelas conjunções adversativas que, quando elas chegam no texto bíblico, é para trazer para a gente uma nova notícia, para trazer para a gente uma nova realidade, é para trazer para a gente uma esperança, como é o caso deste texto. Ele fala: todavia, lembro-me também daquilo que me pode dar esperança. Lembro-me também do que me pode dar esperança. Ou seja, o profeta não vai se lembrar apenas daquilo que traz pesar, mas o profeta não vai deixar o pesar fora da equação. Ele vai falar sobre o pesar. Ele vai se lembrar daquilo que traz tristeza. Ele vai se lembrar daquilo que faz com que a situação do seu povo seja tão lamentável quanto é. Porém, todavia, ele também vai se lembrar daquilo que traz esperança. Percebe? Tempo de chorar e tempo de se alegrar. Tempo de você lamentar a situação que você tem e tempo de você ter esperança de que algo pode acontecer diferente daquela situação. Eu lembro-me da minha aflição, mas eu lembro-me também daquilo que pode me dar esperança. É aqui o segredo de Jeremias. O segredo de Jeremias é a gente saber trazer Deus para os dois lados da equação, e você vai perceber que quando ele falou sobre o pesar, nós já observamos que Deus estava no centro da sua justificativa, no centro do seu discurso, era com o Senhor, era ao Senhor que ele trazia o seu lamento, era o Senhor que ele identificava como agente que trouxe toda aquela situação para o povo. Agora, quando ele vai falar da sua esperança, ele também vai falar do Senhor. Observe o versículo de número 22, é graças ao grande amor do Senhor que nós não somos consumidos. Pois as suas misericórdias, elas são inesgotáveis, renovam-se a cada manhã, grande é a sua fidelidade. Eu digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. O Senhor é bom para com todos aqueles cuja esperança está nele, para com aqueles que o buscam. É bom esperar tranquilo pela salvação que vem do Senhor. É bom esperar tranquilo pela salvação que vem do Senhor. Observe algumas coisas interessantes nesses versículos. Primeiro, quando ele fala no versículo de número 22, é graças ao grande amor do Senhor que nós não somos consumidos. Jeremias não foi dormir e acordou com uma disposição melhor, mais otimista, e agora ele está vendo a metade cheia do copo. Não. Jeremias lembra-se das duas coisas. Mas quando ele olha a sua desgraça, quando ele olha a situação deplorável do seu povo, ele tem um momento em que ele fala: mas sabe por que é que nós estamos aqui lamentando a nossa situação, que é sim lamentável? Porque o Senhor ainda não nos consumiu. E é por conta do grande amor do Senhor que nós não fomos consumidos. Se estamos aqui nos lamentando, a boa notícia é que nós ainda estamos aqui. E se ainda estamos aqui, é porque o Senhor não nos consumiu completamente. E se o Senhor não acabou com a gente, que é o que o nosso pecado merecia, é porque o Senhor vai fazer algo a nosso respeito. Esse texto nos remete ao Jardim do Éden, quando o homem peca. E imediatamente após o seu pecado, ele reconhece a sua vergonha, a sua nudez, ele tenta se afastar, tenta fugir do Criador, e aí o Senhor vem, o encontra, e o Senhor está trazendo aquela série de más notícias para ele a respeito da consequência da sua situação, e o Senhor vira para a mulher e fala assim: olha, a situação é difícil, então o seu descendente vai esmagar a cabeça da serpente, mas a serpente vai ferir-lhe o calcanhar. Aqui naquele texto, que normalmente é um texto que nós vemos com tanto pesar, não é, com tanta tristeza, porque o homem e a mulher estão ouvindo a respeito da consequência do seu pecado, tem esperança ali. Quando o Senhor fala, o seu descendente, é sinal de que o pecado foi devastador naquilo que vai acontecer com a humanidade de agora em diante. Nós sabemos disso. Mas o Senhor fala de descendente, é sinal que vai ter descendente. Se o Senhor fala o teu descendente, se o Senhor vira para Eva e fala: olha, as dores do teu parto, é porque não vai ter morte imediata para Eva, é porque vai ter descendente chegando, é porque tem esperança de que esse descendente vai pisar a cabeça da serpente, ainda que essa serpente fira-lhe o calcanhar. Ou seja, é o fato de não sermos consumidos, de não termos sido consumidos, que mostra o grande amor do Senhor.
E aí ele vai falar sobre uma série de coisas que baseiam a sua esperança, que é aquilo que faz com que ele lembre-se, é aquilo que ele traz intencionalmente à sua memória. Perceba, não é que ele ocasionalmente se lembrou de alguma coisa, mas ele intencionalmente fala, eu quero trazer, eu vou encher a minha memória, vou encher o meu pensamento, vou encher o meu coração com esse tipo de lembrança, com esse tipo de convicção. O grande amor do Senhor, versículo de número 22, a grande misericórdia do Senhor, também no 22, a grande fidelidade do Senhor, no 23, o Senhor que é bondoso, ou seja, no versículo 25, ou seja, o Senhor que é um Deus amoroso, que é um Deus misericordioso, que é um Deus fiel, que é um Deus bondoso, mas ele não está simplesmente falando de qualidades de Deus. O que chama a atenção na descrição de Jeremias é que ele observa o quanto que cada uma dessas características de Deus, elas são inesgotáveis. Elas são inesgotáveis. O profeta está olhando para a sua situação do seu povo, e ele está olhando para tudo aquilo e falando, olha, mas nós não fomos destruídos ainda. Então ainda resta algum tipo de esperança. E quando ele começa a finalmente encontrar o equilíbrio dessa equação, ele fala, você quer saber, a situação não equilibra, porque a bondade do Senhor, ela é inesgotável, porque a misericórdia do Senhor, ela se renova, porque a bondade do Senhor, ela está constantemente se renovando, ela está se refazendo, ela está aumentando. Então não importa o quanto a maldade do nosso coração consiga ir longe, a misericórdia do Senhor foi além. Não importa o quanto corra o nosso pecado, a bondade do Senhor correu além. Não importa, nas palavras que seriam ditas pelo apóstolo Paulo futuramente, onde o pecado abundou, a graça do Senhor superabundou. A graça do Senhor transbordou. Percebe que interessante? Que a esperança de Jeremias muda agora então quando ele fala a ele mesmo no versículo de número 24, a minha porção é o Senhor, portanto nele colocarei a minha esperança. Faça um contraste com aquilo que ele diz no versículo 18, olha só, versículo 18, por isso eu digo, versículo 24, digo a mim mesmo. No versículo 18 o que ele disse é que ele já não tinha mais nada dentro dele, já havia ido embora tudo aquilo que ele poderia esperar da parte do Senhor, mas quando ele intencionalmente traz à memória essas coisas que dão esperança, ele pode finalmente dizer no versículo 24, digo a mim mesmo, a minha porção é o Senhor, portanto nele eu colocarei a minha esperança. Nele eu colocarei a minha esperança. Atitude ativa de trazer para a memória aquilo que dá esperança. Atitude ativa de trazer Deus para o centro da esperança. Do mesmo jeito que ele havia trazido Deus para o centro do problema, da sua lamentação, ele agora não tem outro caminho senão encontrar também no mesmo Deus a solução para o seu problema. E encontrar no caráter imutável desse Deus, nessas características que sempre estão presentes, se renovando e transbordando de Deus, a sua esperança. Então, o que eu gostaria que você observasse nesse texto e que você meditasse a respeito disso na palavra do Senhor, é que tantas vezes a nossa esperança é vazia porque a gente já começou lá errado, quando no problema nós evitamos a lamentação, ou nós evitamos pensar no problema, ou principalmente nós evitamos trazer Deus para a equação do problema. Nós deixamos Deus de fora, seja para nos proteger, seja para proteger Deus, e isso nos impede de fazer uma leitura correta do problema. Será que a situação é porque Deus quer nos ensinar alguma coisa? Será que a situação do sofrimento é porque Deus está nos corrigindo de alguma coisa? A gente pensa pouco a respeito disso. Quando em uma situação de sofrimento, a única coisa que nós queremos é sair dela o quanto antes. Quando em uma situação de lamento, a única coisa que nós queremos fazer e a única oração que nós fazemos é que aquele lamento termine o quanto antes, que aquela situação passe o quanto antes. Eu lembro-me de um amigo que passava por uma situação muito difícil, em que determinada situação de pecado da parte dele estava trazendo consequências bem desastrosas para a vida dele. Estava mudando completamente a vida dele e mudou de uma forma que hoje, 15 anos depois, ele ainda experimenta os resultados dessa mudança de pecados e de situações que ele viveu lá atrás. E eu me lembro até hoje, quando em um acampamento ele compartilhou comigo o sentimento que ele trazia diante da situação. E ele falou, eu me sinto envergonhado porque eu estou buscando mais Deus pela resolução do problema, para que Deus resolva o problema,
do que buscando Deus para que Deus me mostre o que Ele quer me ensinar a respeito disso. Eu quero o quanto antes que Deus resolva. E isso faz com que eu tenha muita pressa, pressa demais, para aprender o que Deus quer, para entender o que Deus quer mostrar. E essa é a nossa situação, essa é a nossa situação. Quando alguém nos traz uma descrição de um problema causado por alguém, nosso primeiro pensamento não é se de repente este problema é porque o Senhor está trazendo para mostrar algo para a pessoa, é porque a pessoa está colhendo o resultado de um pecado dela, a gente simplesmente quer que a situação melhore o quanto antes. É a situação do nosso mundo, não é? Quando envolvidos por essa pandemia, quando envolvidos por esse momento que nos envolve, a nossa oração é para que Deus resolva o quanto antes. Não é para que a gente entenda o que é que Deus tem a nos mostrar. Não é para que a gente perceba se Deus está trazendo isso como alguma forma de juízo sobre o nosso mundo. E eu não estou dizendo que é, eu estou dizendo que nós temos tido poucas orações nesse sentido. Estou dizendo que nós temos feito poucas perguntas ao Senhor nesse sentido. E é aí que nós devemos aprender com o profeta Jeremias. Ele traz Deus para o centro do problema. Ele traz Deus para o centro da lamentação. E isso faz com que, quando ele encontra a sua esperança, ele vai encontrar Deus também no centro dessa esperança. Eu quero ler finalmente um último texto para você perceber como que Jeremias faz isso, trazendo Deus para os dois momentos. Capítulo de número 3, versículo de número 32 ao 40, nós já lemos alguns aqui, mas eu quero encerrar com a leitura deste texto, quando ele fala: embora o Senhor traga a tristeza, ele mostrará compaixão. Tão grande é o seu amor infalível. Porque não é do seu agrado trazer aflição e tristeza aos filhos dos homens, esmagar com os pés todos os prisioneiros da terra, negar a alguém que tem os seus direitos, enfrentando o Altíssimo, impedir a alguém o acesso à justiça. Não veria o Senhor tais coisas? Porque quem poderá falar e fazer acontecer se o Senhor não o tiver decretado? Não é da boca do Altíssimo que vêm tanto as desgraças como as bênçãos? Como um homem pode reclamar quando é punido por seus pecados? E aí ele diz finalmente, versículo de número 40, examinemos e coloquemos à prova os nossos caminhos, depois voltemos ao Senhor, levantemos o nosso coração e as mãos para o céu, para Deus, que está nos céus, e digamos: pecamos e nos rebelamos, e tu não nos perdoaste, tu cobriste de ira e nos perseguiste, massacraste sem piedade. E ele vai continuar o seu texto, trazendo ali a sua oração diante do Senhor, mas eu quero que você observe quando ele fala, especialmente nos primeiros versículos, que embora ele traga tristeza, ele mostrará compaixão, porque não é do seu agrado trazer a aflição. O Senhor está vendo tais coisas. O Senhor está vendo tudo isso. O Senhor está vendo aquela situação que nos envolve, aquela situação que te envolve. Contudo, para que a nossa esperança seja autenticamente no Senhor, para que a nossa esperança seja genuína no Senhor, e não apenas palavras positivas, não apenas palavras de autoafirmação, mas para que nós encontremos uma esperança genuína do Senhor, nós precisamos enxergar Deus em todo o processo daquilo que nós estamos vivendo. O meu desejo é que esta reflexão no livro de Lamentações traga boas considerações para a sua vida. O meu desejo é para que, na situação que você está vivendo, seja ela qual for, você entenda que Deus tem algo a ver com isso. E você traga Deus para a equação. E se você não tiver entendido, que você busque o Senhor e não descanse enquanto você não entender o que é que está acontecendo a partir da visão de Deus, a partir da perspectiva divina. Porque eu tenho certeza, e essa certeza não é minha, mas é baseada na própria palavra do Senhor, que quando você encontrar a sua esperança, ela estará tão firmemente arraigada no Senhor, que quando você trouxer à sua mente aquilo que te dá esperança, você vai perceber que é no Senhor, genuinamente, que está a sua esperança, genuinamente é no Senhor que está a sua convicção de dias melhores. Que Deus abençoe e que Deus ajude a sua palavra a cada dia a continuar renovando os nossos corações, nos ensinando nos momentos de lamento e nos fortalecendo quanto às nossas esperanças. Nós louvamos a Deus por tudo que aconteceu. Nós temos alguns comunicados para a igreja. Na próxima quarta-feira, já falamos pela manhã, nosso culto de oração. Você é o nosso convidado. Você está convocado, intimado a estar na próxima quarta-feira no nosso culto de oração. Nós iremos mandar o link, como temos feito durante a semana, pelo WhatsApp da igreja, pelo Facebook. Então, irmão, esteja atento. Em caso de não receber, por favor, nos procure a secretária da igreja para receber o link
e juntos adorarmos a Deus, estarmos nesse tempo clamando a Deus. Muitas são as aflições, mas o Senhor nos livra de todas, mas precisamos estar juntos em oração como igreja. Então, próxima quarta-feira, às 19h30. Próximo domingo, voltamos ao nosso culto presencial, às 9 horas da manhã, nosso horário normal, e também à noite, às 18h30, em função do toque de recolher, que é às 20 horas. Então, 18h30, pontualmente, iniciaremos o nosso culto de adoração a Deus. Você é nosso convidado. Também iremos avaliar a questão da inscrição. Os irmãos estejam atentos. Mas nós esperamos os irmãos aqui, todos nós, que passamos esse tempo aqui, levando a palavra, música, o culto até você. Nós esperamos os irmãos. Não podemos nos abraçar, mas podemos nos ver. E assim vamos fazê-lo na próxima semana presencial, às 9 e às 18h30. São esses os avisos. Eu quero ler um último trecho da palavra do Senhor, muito especial, para que você guarde também essa palavra no seu coração. Está lá em Números 6, 24. E diz o seguinte: o Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. É debaixo dessa palavra, dessa promessa, dessa certeza que iremos para mais uma semana de muitas vitórias. Lutas virão, mas nós temos alguém, o nosso Deus ao nosso lado, para nos guiar, nosso Espírito Santo dentro de nós para nos conduzir, nos consolar, nos fortalecer. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te conceda graça. O Senhor volte para ti o seu rosto e te dê a paz. Nós vamos orar. Antes de cantarmos a última música, nós vamos orar. E eu quero convidar a nossa equipe, que durante esse tempo esteve conosco, para orar junto aqui conosco na frente. Podem vir. Deus tem dado à nossa igreja pessoas que fazem a diferença. Pessoas que têm se colocado no altar do Senhor para fazer com aquilo que Deus tem dado e dentro das suas possibilidades. Eu sei que muito mais pessoas poderiam e queriam estar aqui, mas às vezes, por ser grupo de risco ou em algum outro fator, não estão. Mas eu queria agradecer a Deus, os nossos queridos que ficaram ali na projeção, né? A Gabi está representando todos eles aqui, o Rivaldo, os nossos queridos que ficaram ali na câmera, e o Marcelo representando ele mesmo, como já falei para ele, que cuidou de tudo, todo aquele equipamento ali atrás, para que você pudesse ter o culto aí na sua casa. A minha oração agora é de gratidão a Deus pela vida deles, de todos que estiveram conosco esse tempo, e todos nós esperamos vocês no próximo domingo aqui na igreja. Vamos orar? Senhor, que o Senhor continue nos abençoando, o Senhor continue nos guardando, e a nossa oração nessa hora, nesse momento, é de gratidão a Deus por esse tempo, gratidão porque a cura está a caminho, e nós cremos nisso, e nós suplicamos ao Senhor que, ó Deus, abrevie a cura desse mal, para que teu povo possa estar juntos novamente, para que teu povo possa sair proclamando a tua palavra, para que teu povo te louve mais ainda por tudo aquilo que que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, ó Deus, por essa equipe tão maravilhosa que esteve conosco, mais uma vez, durante esse ano. Ó Deus, abrindo mão do seu descanso, abrindo mão de estar em casa, mas estando aqui. Te agradecemos pelo trabalho de cada um, pelo ministério que cada um exerce aqui na igreja. Seja ele na multimídia, na filmagem, ó Deus, no controle de toda a instrumentação que tem ali, toda a aparelhagem, ministrando, cantando, trazendo a mensagem. Ó Deus, pelas pessoas que nos abençoaram com o café, com aquele bolo gostoso, com aquele pão de queijo, durante esse tempo, ó Deus, eu te agradeço pela vida de cada um, pelas pessoas que nos enviaram mensagens, dizendo que estão orando por nós, agradecendo, louvando a Deus pela vida de cada um que está aqui. Muito obrigado pelo amor fraternal. E nós, nesse momento, entregamos a nossa semana nas tuas mãos. Semana que alguns precisam de respostas, buscam respostas. Semana que alguns estão buscando a cura. Semana que alguns estão buscando direcionamento. Ó Deus, nos toma em tuas mãos, ó Pai.
Cuida de cada servo teu e mostra para o mundo que nós somos do Senhor. Mostra para o mundo que nós somos do Senhor e que os homens vejam isso e se arrependam e creiam em Ti. É isso que nós te pedimos, ó Deus, e já te agradecendo. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Vamos adorar ao Senhor e vamos assim terminar esse culto dessa forma, cantando, até nos encontrarmos outra vez. Que a chuva caia suave em teus campos, e mesmo ao se levantar sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Sozinho, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez. Seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão, que Deus envolva em seu amor e a paz, encharque o coração e a fé, nos vemos outra vez, que Deus me guarde em sua mão. Deus possa abençoar a sua vida, uma semana na presença do Senhor. Deus abençoe, até domingo que vem, em nome de Jesus.